Família Morácea. Esta família é uma Eudicotiledônia pertencente à ordem Rosales. Possui distribuição tropical e subtropical, preferencialmente, mas com algumas espécies de regiões mais frias, mais temperadas. Tem cerca de 50 gêneros e 1.500 espécies, sendo que no Brasil nós temos 20 gêneros e 231 espécies, sendo que destas espécies, 85 pertencem ao gênero Ficus. É uma família que se distribui por todos os biomas, mas com maior expressão na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Algumas espécies de interesse comercial comestíveis, nós temos, por exemplo, a fruta-pão, que é bastante consumida na região norte e nordeste do Brasil, o figo, a jaca e a amora. Algumas espécies de figueira, como a figueirinha de jardim, são utilizadas como ornamentais e na arborização urbana. O gênero Ficus apresenta várias espécies que têm um comportamento de hemiepífitas. Por quê? Essas espécies têm as suas infrutescências, os seus frutos, consumidos por aves que acabam defecando as suas sementes na copa de outras espécies arbóreas. Essa semente começa a germinar e começa a se desenvolver, formando raízes que por um bom tempo continuam como raízes aéreas, ou seja, com comportamento ainda de epífita. Porém, essas raízes vão crescendo, vão chegando ao solo e conforme os anos vão se passando, essas raízes vão estrangulando, são raízes estrangulantes que acabam estrangulando a árvore que está na porção interior, a árvore que deu o apoio inicial para aquela espécie que tinha um comportamento de hemiepífita. Então, hemiepífita é a espécie que por um tempo se comporta como epífita, mas no caso das figueiras, ela com o tempo vai desenvolvendo suas raízes estrangulantes, vai estrangulando e matando a árvore no seu interior e acaba ocupando aquele espaço e se tornando, então, de uma forma de vida arbórea. Esta família tem forma de vida variada, como ervas, arbustos, árvores e também lianas, cipós, trepadeiras de modo geral, geralmente latescentes, ou seja, produz aquele composto secundário que tem uma aparência meio leitosa e geralmente de coloração esbranquiçada, possui suas folhas simples, ou seja, em cada gema sai um único limbo e de disposição alterna. Uma característica bastante interessante nas moráceas é ter uma estípula terminal. A estípula ela é um apêndice foliar que geralmente ocorre nas axilas da folha, protegendo as gemas axilares. Porém, nesta família, não há a estípula axilar, mas ocorre esse tipo de estípula diferenciada, que é a estípula protegendo a gema terminal. Então, uma característica bastante importante nas moráceas. Suas flores geralmente estão dispostas em uma inflorescência do tipo espiciforme ou, no caso do gênero Ficus, que é o maior gênero, em uma inflorescência do tipo cicônio. Na inflorescência espiciforme, as flores pequenas e geralmente sésseis se prendem a esse eixo central. No cicônio, você tem um eixo curvado e fechado, na qual todas as flores acabam ficando no interior da inflorescência. Então, o cicônio é uma inflorescência fechada, com uma única abertura aqui, que é o ostíolo, por onde entra o polinizador, que geralmente são moscas. Suas flores, então, não são muito vistosas, geralmente de um sexo só, podendo ocorrer no mesmo indivíduo e a planta ser monóica, ou ocorrer em indivíduos separados e a planta ser dioica, de simetria radial e geralmente monoclamídeas, com apenas o cálice, que pode ser com as suas partes livres ou fundidas entre si, e com estames de número variável aí de 1 a 15. Aqui, novamente, nós temos uma foto de um cicônio, e no caso do cicônio, aqui nós temos uma inflorescência e não uma flor, e neste tipo de inflorescência, as flores unissexuais, femininas e masculinas, ocorrem no interior da inflorescência, no interior desta estrutura.
O ovário geralmente é súpero, raramente ínfero, formado por dois carpelos que se fundiram, mas dentro geralmente você tem um lóculo só e um único óvulo de placentação pêndula ou apical. O fruto, ele pode ser uma drupa ou aquênio, mas no caso do ficus, né, que é o maior gênero, ele é uma infrutescência. Então, quando nós comemos um figo, nós não estamos comendo um fruto propriamente dito, mas uma infrutescência. Por quê? Uma infrutescência e ainda uma infrutescência, né, pelo fato de ter vários frutos desenvolvidos de vários ovários no interior daquela estrutura que era a inflorescência do tipo cicônio. Então, o gênero Ficus, as figueiras, é o maior gênero. Nós temos várias espécies nativas no Brasil, mas também algumas cultivadas, todas elas latescentes, e quando se desenvolvem, né, depois de uma certa idade, elas geralmente, boa parte das espécies de figueiras, formam as raízes tabulares ou raízes sapopemas, que servem de apoio para esses indivíduos de grande porte. Uma outra espécie que ocorre aqui na região sudoeste do Paraná é uma espécie bastante pioneira, né, de rápido crescimento, que é a tajuva ou amora verde. Então, as folhas aqui simples, alterna, é uma espécie latescente que pode ter, né, espinhos tanto nos ramos quanto nos caules, e a infrutescência dela se assemelha também a uma amora, só que na sua porção madura ela tem uma coloração esverdeada, por isso o nome popular de amora verde. Uma outra espécie também conhecida, bem comum na floresta estacional semidecidual, podendo ocorrer em outras também, mas bem abundante na estacional semidecidual aqui na região, é a falsa espinheira santa ou suncho. A falsa espinheira santa muitas vezes é confundida com a verdadeira. A verdadeira espinheira santa pertence a uma outra família, não possui látex, já a falsa sim. A verdadeira espinheira santa realmente há estudos de propriedades medicinais em relação à falsa não, além do que ela tem um látex, que é uma substância corrosiva. Então, como a falsa ela é muito mais comum que a verdadeira, algumas pessoas acabam coletando a falsa espinheira santa e a comercializando como se fosse a verdadeira. Então, a família Moraceae é uma família com hábito variável e com algumas espécies arbóreas importantes aqui na região sudoeste do Paraná e no Brasil como um todo.